Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Levante-se e Ore, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson ou com a Livrarias Família Cristã. Por que a oração é tão importante? Áudio número 4. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela se levante em oração para que possa rejeitar todas as fortalezas em sua mente e possa compreender que a oração é uma disciplina diária e fundamental na vida cristã. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A oração realmente me ajuda a crescer? A oração não muda a Deus, mas transforma aquele que ora. Soren Kierkegaard. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó, capítulo 42, do versos 3 ao 6. Os meus avós maternos e paternos morreram antes de eu nascer, mas minha mãe conta uma história sobre seu pai que acho hilariante. Pelo que entendi, meu avô era um homem muito trabalhador que tinha uma fé simples. Na hora das refeições, a sua oração de ação de graças padrão era: pelo que estamos para receber, que o Senhor nos faça verdadeiramente gratos. Em uma ocasião específica, quando eles estavam com convidados para o almoço, depois da reunião na igreja, minha avó pediu que ele embelezasse um pouco sua oração de costume. Ele deve ter se esquecido do pedido dela, porque começou a orar com as palavras de sempre. Pelo que estamos para receber, que o Senhor nos faça verdadeiramente gratos. Houve uma pausa perceptível antes que ele acrescentasse: e faça de mim um bom garoto. Amém. Ora, naquela época meu avô devia estar com uns 60 anos, mas imagino que essa era a única oração da sua infância de que ele se lembrava. Que pena eu não ter presenciado aquele momento, pois certamente teria caído da cadeira rindo histericamente, cumprimentando meu avô enquanto isso. Minha avó queria que meu avô inventasse algumas palavras mais impactantes, mas estou convencida de que o vocabulário que usamos é menos interessante para Deus do que a intenção do nosso coração, pois Ele o ouve independente dos termos que usamos. A oração simples, ainda que inesperada do meu avô, traz um questionamento. Será que o ato real de orar e de nos lançarmos sobre a misericórdia e graça de Deus nos transforma? O acréscimo na oração vacilante do meu avô, o qual sugeria que apenas por estar na presença de Deus nos tornaríamos meninos e meninas melhores, seria verdade? Creio que um dos livros mais poderosos da Bíblia para apoiar e talvez responder a essa pergunta seja o livro de Jó. Fundamento essa afirmação no versículo que se tem no início deste capítulo. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó 42, verso 5. Eis uma frase muito curta em um livro muito longo, mas para mim ela contém toda a essência da história de Jó. O que diz, e esta é a minha paráfrase: Deus, eu havia ouvido falar de ti antes. Eu sabia de coisas todas maravilhosas que fizeste. Mas agora que estive no ringue contigo por vários rounds, tenho um tipo de relacionamento completamente diferente contigo e um novo entendimento da tua grandeza. Esta é uma das muitas coisas que acho interessantes sobre a história de Jó. Ele é descrito em termos muito glorificantes no início da história, mas ainda assim admite que pode aprender mais. Essa não é a história de um homem traiçoeiro que encontrou Deus e foi convertido por essa experiência, e sim de um homem piedoso, que por meio da tragédia e de um diálogo muito amargo com o Criador, chegou a um entendimento inteiramente novo de quem é Deus. Em outras palavras, ele não foi um homem transformado de mal para bom, mas de bom para melhor. Acho que isso deveria acontecer com cada uma de nós, mas especificamente tenho sede disso em minha própria vida.
Que a minha vida de oração se torne tão vibrante e intensa que a cada instante eu não possa fazer outra coisa senão ser transformada. Veremos a seguir o que fez Jó se projetar para a posição de um homem que honrava a Deus, enquanto permanecia no controle da sua própria vida, a posição de alguém prostrado sobre o seu rosto, agarrando-se a Deus, a quem não restava nada mais senão a verdade. A vida muda em um instante. A história de Jó começa assim. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó capítulo 1, versos 1. Muitos estudiosos e teólogos analisam o livro de Jó dentro do contexto do sofrimento humano, por motivos plausíveis. A sua história contém todos os elementos do sofrimento que poderia dizimar uma alma. Jó era um homem moralmente reto, tinha 7 filhos, 3 filhas e uma grande extensão de terra para os seus animais. Na verdade, ele era um dos homens mais ricos do mundo naquela época. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Entretanto, no curso de um dia, Jó perdeu tudo. Seus filhos foram mortos em um acidente estranho e o seu gado foi levado pelos inimigos. Todos os seus servos foram mortos, menos um que ficou com a terrível missão de transmitir a notícia ao patrão. A reação de Jó foi surpreendente. Como qualquer um de nós faria, ele rasgou as vestes, raspou a cabeça e caiu no chão enquanto a dor o tomava em ondas. Eis o que ele disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versos 21. Estou certa de que ele fez essa oração de sacrifício com lágrimas descendo pelo rosto, mas a fez mesmo assim. A mulher de Jó não conseguia entender como seu marido ainda podia honrar a Deus diante de tamanha tragédia e sugeriu que ele amaldiçoasse o Senhor e morresse. Ora, essa mulher tem sido difamada em muitos sermões e livros, mas preciso dizer que tenho uma grande empatia por ela. Oro para que, se uma tragédia cair sobre minha família, pela graça de Deus, eu tenho o mesmo coração de Jó, mas não tenho a certeza de que chegaria a ter essa atitude no primeiro dia. A mulher de Jó deu à luz aos 10 filhos deles. Carregou cada um por 9 meses, os alimentou e os segurou nos braços quando eles choravam à noite. E de repente todos eles se foram. Naqueles dias, os filhos e a riqueza eram vistos como sinais do favor de Deus. Por isso não posso culpá-los por presumir que Deus tinha acabado com eles. Jó, entretanto, não estava convencido. Lemos que em tudo o que aconteceu naquele dia, Jó não pecou, nem acusou Deus de nenhum mal. Capítulo 1, versos 22. Ele reconhecia o grande mal e a calamidade, mas não o culpou. Jó sabia que ele não envia a tragédia sobre os seus filhos. Não pense que isso o impediu de compartilhar com Deus as suas emoções nuas e cruas. No decorrer da história, Jó coloca tudo o que ele um dia considerou ser verdade na mesa da sua alma e reexamina cada detalhe, às vezes amargamente. Jó obviamente se sentiu capaz de desabafar a agonia que o abatia, o que era algo bom, considerando que cada um de seus amigos bem-intencionados aumentou ainda mais a sua dor, intensificando a sua ira com diversos comentários. Por que costumamos nos esquecer com tanta frequência de controlar o que dizemos quando estamos consolando os outros? Como minha amiga Barbara Johnson costuma dizer, quando a dor é muita, as palavras devem ser poucas. Lembro-me de passar um pouco com uma mãe que perdeu a filha naquele dia brutal em 1999, quando 12 alunos de um professor de Columbine High School em Little e no Colorado foram baleados e mortos. Ela me disse que no culto em memória da menina, alguém lhe perguntou o que ela faria agora com o quarto de sua filha. Palavras impensadas são como sal esfregando em uma ferida aberta. Jó nos deu algumas percepções do que ele pensava sobre as palavras lhe dirigidas por sua esposa e por seus amigos. O que é interessante para nós, leitoras da história de Jó, é que nos é mostrado um lado da história que Jó nunca soube. É como se estivéssemos assistindo enquanto uma peça se desenrola.
as coisas sobre as quais o personagem principal não tem conhecimento. Em um palco lateral, Satanás disse a Deus que Jó só era leal a ele porque a vida dele era boa demais. Afirmou que se Deus tirasse todas as coisas que ele amava e com as quais contava, então Jó o amaldiçoaria sem hesitar. Sempre tive dificuldades com a reação de Deus. Em vez de mandar Satanás embora da sua presença, ele permitiu que a família e a riqueza de Jó fossem atacadas. Muitos livros maravilhosos foram escritos sobre a história de Jó, de modo que não tentarei resumir o conteúdo deles aqui. Quero apenas dizer que se Satanás me procurasse e pedisse para provocar o caos em minha família, temo que a minha reação não seguiria o padrão de Deus de uma maneira tão primorosa como a reação descrita no livro de Jó. Digo isso porque já passei pelos meus próprios momentos de teste. Uau! Glória a Deus! Glória a Deus! Nesse áudio a autora vai falar de uma forma tão poderosa e no próximo ainda vai continuar a respeito da vida de Jó. O quanto nós podemos aprender com esse servo do Senhor, que em meio a tanta dor, tanto sofrimento, tanta calamidade, ele se levanta diante de Deus e diante da esposa e dos amigos e diz: nu saí do ventre da minha mãe e é nu que voltarei para lá. Trocando em miúdos, ele diz assim: eu cheguei aqui nessa terra e não tinha nada, não tem importância nenhuma se eu voltar para a glória sem nada também. Isso é um coração desprendido, isso é um coração que aprendeu a amar a Deus. E olha que ele ainda estava no começo da sua história de realmente conhecer a Deus profundamente, em intimidade. Sabe, não há problema algum de nós derramarmos o nosso coração diante de Deus, de nós reclamarmos com Ele a respeito daquilo que estamos sentindo. Não há problema em desabafar, não há problema em ficar irado, mas o que nós fazemos com todos esses sentimentos, isso sim há problema. Então que você possa descansar nos braços do Senhor, que você possa entregar tudo a Deus e que você possa ter essa atitude como a de Jó, para que você também diga na sua jornada que antes você conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora é de viver e andar com Ele. Que o Senhor te abençoe e que você seja essa mulher que busca incansavelmente os desígnios de Deus para a sua vida, para a sua família, aonde quer que você esteja, que a vontade do Senhor seja sempre a mais absoluta e a mais intensa vontade do teu coração. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.